Oferecimento Lipão Gás, gás, carvão e água. A entrega mais rápida de Barra Bonita e uma equipe preparada para te atender de segunda a domingo, inclusive feriados. Pague com cartão ou Pix. Lipão Gás, Estrada da Estiva, na rotatória da Escola Cônigo. Oi, gente, bom dia para você, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E nós estamos chegando com mais um Café de Sábado com o Sandro Alponte. Hoje, sábado, dia 17 de junho, estamos aí em meio às festas juninas, né? Tivemos Santo Antônio, vem chegando aí São João e São Pedro, festas juninas que são realizadas por todos os cantos aí, né? E nós estamos aqui, mais um sábado com o nosso café. Você já está vendo na imagem aqui, minha amiga Karina Ruiz, hipnoterapeuta. Hoje o assunto é bem legal, gente. Aqui a gente quer falar sobre, né, Karina? Sobre as questões que envolvem hoje o nosso psicológico no dia a dia, sabe? Essa fraqueza de, principalmente na moçada, enfrentar os problemas que acometem o dia a dia, né? Que a gente que é um pouquinho mais velho aguentava mais facilmente. A Karina vai explicar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre hipnose. Sabe o que é hipnose? Tem medo de hipnose? Ó, a Karina hoje vai desmistificar tudo isso para que você possa entender de que forma, de repente, você fala, não, gostaria de ter essa experiência, do quanto ela é importante, de quanto ela pode te ajudar. Quero, no comecinho desse programa aqui, agradecer ao Jonathan, que está aqui nas filmagens, a Cris, que está aqui na produção, na nossa retaguarda. Quero agradecer a Dona Boleira, que mandou mais uma vez aqui para nós esse bolo delicioso aqui. Hoje acho que é bolo de iogurte que tem aqui, viu? Não experimentei ainda, mas daqui a pouquinho a gente experimenta, né, cara? Tem também aqui Sonhos da Madá, a padaria do Vande, do Bruno ali de Igaraçu, do Tietê, que sempre manda pra gente essas outras delícias aqui, os pãezinhos lá do Vande. Eu falo que o pãozinho francês do Vande é o melhor aqui de Barra Igaraçu, que essas outras delícias aqui, que a gente vai tomar esse café junto com a Karina aqui nesta manhã de sábado e com você aí participando com a gente. Pode ter certeza que vai ser um papo bem legal, então você que está começando a nos assistir aí, fique aí porque vai ser bem legal. Karina, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por, né, a Karina que já faz parte do nosso quadro aqui, né, de colaboradores semanais, né, com o quadro Conte Comigo, e hoje ela vai falar um pouquinho mais sobre essa questão aí. Tudo bem, Cá? Tudo bem, Sandro, agradeço pelo convite, viu? Show de bola, obrigado você por vir até aqui. Karina, e não é isso mesmo? A gente não está mais suscetível os problemas do dia a dia? Parece que antes era um morrinho de terra e hoje é uma montanha para ser ultrapassado, não é? Sim, parece, né? Dá a impressão que hoje em dia todo mundo tem ansiedade, né? Aquela ansiedade extrema, né? Parece que está muito complicado lidar com tudo isso, talvez pelo excesso de informações, talvez pela facilidade também, né? Com a internet, é muita coisa que a gente tem que lidar. Antes, para falar com alguém, a gente vinha pessoalmente ou ligava para a pessoa. Hoje a gente tem mensagem, tem rede social, né? Até outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? A dificuldade da gente fazer uma tarefa por vez, né? Isso não deixa de ser um gatilho para a ansiedade. Então, cada vez mais a gente está com mais coisa para fazer, prestando menos atenção em cada coisa que a gente está fazendo. E isso, com certeza, aumenta um quadro de ansiedade, né? E o quadro de ansiedade, ele acaba acometendo outras questões aí que fazem mal para a nossa saúde? A ansiedade, a gente costuma falar que tem muito a ver com medo, né? Então, assim, o medo de não dar conta, o medo de não ser capaz, né? Então, isso tudo tem assim, estado muito presente, né? No consultório, não só nos adultos, né? Isso chama muita atenção, né? Nas crianças também, e acaba afetando a autoestima também, né? Então a insegurança que a criança fica, né? Acaba causando insônia também, entre outras questões de saúde, né? Muitas vezes a pessoa vai parar no pronto-socorro com sintomas de ansiedade. E esse sintoma é aqueles sintomas que eu até te relatei, gente. Eu estou falando isso porque eu faço um tratamento com a Karina lá por questões do pânico, né? E posso garantir para vocês que é assim, tem me ajudado muito, muito, muito. É algo que não vai deixar de repente de existir, mas vai ser controlável. Isso que é importante, né? Você ter mecanismos para você controlar quando esse pânico, essa ansiedade vem. Que é a questão de achar que está tendo um AVC, que está tendo um infarto, Sim. Que está adormecendo tudo. Essa é a questão da ansiedade. Isso, agora você falou uma coisa muito importante, né? Eu também já tive crise de pânico, né? E assim, ansiedade é uma coisa até natural, normal do ser humano, né? Então a gente tem uma ansiedade por uma viagem, por uma palestra que a gente vai fazer, é natural. Agora, quando ela se torna patológica, né? Então
deixo de fazer alguma coisa por medo de dar errado, por medo de passar mal, né? O pânico, ele traz muito isso, né? O medo do medo, o medo de passar mal de novo, né? Sempre a primeira crise de pânico, eu acho que é a mais, assim, intensa, né? Que é inesperada, a gente não entende o que está acontecendo com a gente, e aí vem esses sintomas que parecem realmente um AVC, um infarto, e aí às vezes a pessoa chega a procurar o pronto-socorro. Comigo também foi assim, eu jurava que eu estava tendo um infarto. É uma sensação horrível, né? É muito horrível. É uma sensação horrível, e a princípio, como você disse, né? A primeira, quando isso acontece, né? E um relato pessoal aqui, é realmente de que é inexplicável. Você fala, não tem. E aí, com o tempo, como você começa a se informar, procurar um auxílio profissional, você já começa a entender, você já começa a saber como, de repente, se prevenir, fazer a medicação entre aspas, né, mental, para poder sair daquele estado, né? Então, quer dizer, é algo que parece que vem se tornando cada vez mais comum no dia a dia, né? E que às vezes as pessoas deixam passar e não é para deixar, né? Porque isso é limitante, né? Chega a limitar a vida da pessoa. Então, eu não vou fazer uma viagem porque eu tenho medo de passar mal nessa viagem, eu vou saber o que fazer, né? Então, assim, a gente aprende a lidar com os sintomas, né? Ela pode vir a qualquer momento? Pode. Às vezes é um momento que a gente está super bem na vida e tem uma crise de pânico, não entende por quê. Porque esses sintomas, eles não estão na mente consciente, né? A partir do momento que a gente traz a consciência, é verdade, vivi uma coisa parecida com aquilo que eu estava vivendo quando eu tive minha primeira crise, por exemplo. É possível. Você trazendo para a consciência, você compreende, você consegue lidar. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, assim, às vezes precisa de remédio, às vezes precisa de remédio. É possível aprender a lidar com isso sem ter um tratamento medicamentoso? Também é possível, é o que a gente faz no consultório, né? Você é prova disso, eu também sou, né? Então, assim, a gente aprende mecanismos como, por exemplo, uma respiração diafragmática, né? Só de você prestar atenção na sua respiração, quando você tem uma crise, você fala, peraí um pouco, deixa eu ver se está tudo ok. Claro que depois que a gente tem uma crise de pânico, né, e sem saber o que é, a gente vai fazer um check-up médico, né? Para ver se tá tudo bem com o coração, se tá tudo bem com a gente. Se tiver tudo bem, é muito mais certo que seja uma questão emocional. E a gente tem como lidar. Então, respiração, barras de axis, por exemplo, a gente faz, né? A hipnose, com certeza, é uma ferramenta, né? Porque é tudo na mente subconsciente, ou seja, bagagens emocionais, medos inconscientes que a gente traz nesse momento. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas você é tão segura, tão tranquila, como que você tem pânico? Por que você tá com pânico? A gente não sabe. Às vezes a gente não sabe. É fácil quando uma pessoa passou, por exemplo, por um assalto, né? E aí ela vai, vamos supor, foi em São Paulo, eu tô lá numa mesma situação, eu tenho medo de ser assaltada de novo, mas não é consciente. Mas, não, agora eu tô segura, eu tô usando um outro tipo de transporte e tal. Mas o subconsciente dá esse alerta, não é por mal que o corpo da gente faz isso, né? A gente entra em alerta porque é uma situação muito parecida com o que a gente viveu. Então é uma forma de falar, cuidado, você tá em perigo, mas a gente tem como lidar com isso. Você falou de hipnose, pra gente entrar nesse assunto aí, Karina, né? Porque muita gente, nossa, eu vou ser hipnotizado, a pessoa vai fazer o que quiser comigo, ela vai pedir a senha do cartão, eu vou contar segredos que eu não posso contar, o segredo, aconteceu um negócio trágico na minha vida, mas eu não quero me abrir. Então eles acham que quem está comandando a hipnose, né, quem está fazendo esse tipo de ação, vai ter... E não é assim, né? Não é pelo contrário, né? A gente fala que o poder está na mente da pessoa, né? Que se prontificou, que procurou uma sessão de hipnose. Então, assim, não é o hipnoterapeuta que está fazendo tudo aquilo. Porque a gente vê em shows, né? A hipnose de palco é totalmente diferente. Aquelas pessoas que estão no palco, elas são mesmo. Mas são hipnotizadas mesmo, São né? hipnotizadas, né? Mas eu já participei de um show desse, já fui. E é muito interessante, as pessoas que trabalhavam ali naquele show, eles são hipnoterapeutas também. Então eles trabalham com hipnose clínica, mas naquele momento, o que eles queriam?
mostrar para as pessoas o poder da mente das pessoas. Então é todo assim um preparo que é feito antes da pessoa subir no palco. Não é qualquer um. Então eles fazem alguns exercícios que a gente fala até exercício de imaginação, né? O que a pessoa precisa para ser hipnotizada? Ela precisa querer e precisa conseguir imaginar. A gente fala que a hipnose é foco e concentração. E você conseguir entrar numa situação, numa imaginação. Então você fez o exercício, conseguiu? Eles vão eleger algumas pessoas. Olha, aquele ali fez, entrou mesmo na brincadeira. E aí no palco eles vão fazer algumas brincadeiras, algumas coisas. Mas assim, é tudo verdade. Pelo menos o que eu assisti era um show muito sério. Mas no consultório, o que a gente faz? A gente tem um objetivo, né? Ninguém vai ficar falando, olha, imagina aqui uma cebola, isso aqui é uma maçã, você vai morder achando que é uma maçã. Não tem porquê, né? Então a pessoa vem tratar um trauma, a gente vai acessar esse trauma na mente subconsciente. Para fazer isso, a gente precisa do transe. E na verdade é como se fosse uma meditação guiada. E a pessoa vai até onde ela quiser ir. Então, eu não quero mexer nisso agora. A gente não vai acessar isso. Talvez a própria mente dela traga isso na sessão. Mas é muito seguro, muito tranquilo. Por quê? Vamos que vem uma situação de muito medo. Naquela mesma hora a gente vai ressignificar. A própria pessoa vai se salvar, vamos dizer assim. Vai encontrar um recurso, um jeito de tornar aquela situação de uma forma que ela vai se sair melhor. É aí que a gente ressignifica um trauma. Sempre falo, né? A gente não pode mudar o que passou, a gente não pode apagar uma situação muito triste, por exemplo, né? Mas a gente pode mudar o nosso olhar sobre essa situação. E é isso que a gente faz com a hipnose. Então, assim, realmente, que nem você falou, ninguém pode ser hipnotizado se não tiver vontade. Então, ai meu Deus, que medo, né? Quando eu terminei o curso, as pessoas olhavam, não vai me hipnotizar, né? Não, eu não tenho esse poder. Então, a pessoa precisa querer. E assim, fica preso no transe, às vezes as pessoas têm medo, né? Então assim, é possível alguém ficar preso? Até se a pessoa quiser, porque é um estado muito gostoso, muito confortável. Dependendo da dor que a pessoa está passando, ela não quer mais sair daquele estado, só que uma hora a gente tem que ir no banheiro, uma hora a gente tem que comer, né? E a gente tem recursos para trazer a pessoa, né? Assim, na verdade é um estado imaginativo, né? É muito seguro mesmo. E essa coisa de passar a senha do cartão também não existe, porque a pessoa entende tudo que eu estou perguntando, tudo que eu estou dizendo, e ela vai falar exatamente o que ela quiser me contar. Eu acho que as pessoas precisam saber, né? Não vai falar, qual que é a senha do cartão? Peraí, eu não sei, pega aqui, tá marcado atrás, não tem nada disso, né? Não. E nem acordar a pessoa com tapa também, né? Que tá no saco é tudo muito tranquilo, muito tranquilo. Mas eu tô brincando. Você falou que nem se a pessoa abrir os olhos, por exemplo, ela sai do transe, se ela exatamente. quiser. Eu fiz uma sessão de hipnose com a Karina. Acho que uma ou duas, Acho que foram duas. Duas, né? E é totalmente tranquilo, viu, Jonathan e Cris, vocês que estão aqui. A Cris quer fazer ela. É tranquilo, a hora que a Karina ela fala, voltando em 1, 2, 3, abre o olho, sabe? E você vai abrindo lentamente, porque o que ela falou é verdade mesmo. Tá numa sensação tão boa ali que você tá, né? É bom, né? É bom, né? Que você vai voltando aos poucos ali, mas você consegue ter noção do que tá acontecendo em volta, de barulho, de som, não é aquela coisa que você apaga, entra num túnel. Gente, não é nada disso, não é nada disso. Você, a todo tempo, você sabe onde você tá, com quem você tá conversando. Então é algo assim muito seguro. Lembra de tudo, Lembra né? de tudo. Falou. Você sabe o que você falou, que você comentou. Sabe, tem coisas que você às vezes não lembrava e não. Na hora da hipnose você consegue trazer à tona e lembrar. Né, Karina? Então assim, é 100% seguro. 100% seguro. Mas assim, o que a Karina falou é verdade. Você tem que se deixar, né, hipnotizar. Você tem que querer. Porque se você não querer, não vai acontecer. Eu já tive uma experiência com outros profissionais e não consegui entrar na hipnose, né? Não sei o motivo, mas na Karina, talvez porque a gente já se conhece há muito tempo, então você já confia, né? Você já tem amizade, então você confia 100% de você entregar aquele momento lá. Eu acho que isso que é importante. E uma profissional fantástica, não é porque tá aqui a minha amiga, não. Karina, a hipnose, assim, ela, que nem você falou, ela não consegue mudar uma situação, mas ela reprograma, né? Porque, tipo assim, uma situação que foi dolorosa e que afeta o dia a dia de hoje, lá atrás, quando a pessoa começa na hipnose, imaginar, enxergar aquele momento,
você, como, né, a hipnoterapeuta ali, começa a falar para a pessoa ver de um outro prisma, de um outro ângulo a situação, para que aquilo afete de uma forma mais intensa ela, e às vezes não. E aí os problemas que hoje afetam ela por conta de lá vão ser amenizados ou até resolvidos, né? Sim. É isso, né? Quem você falou, né? A gente volta, né? Fatalmente a gente vai para a regressão, né? É claro que num primeiro momento, não necessariamente, a gente tem várias formas de tratar, né, pela hipnose. Então, assim, quando a gente faz uma regressão, é a pessoa que vai voltar no momento principal, né, que tem a ver com o trauma que ela veio tratar, o trauma, a fobia, né, até dor crônica a gente trata, né, com a hipnose. Então, tudo que tem um fundo emocional é tratável com a hipnose. Então, por exemplo, às vezes a gente está conversando de uma forma assim consciente. Você se lembra? Vamos supor que a pessoa veio tratar um medo de piscina. Nossa, mas você lembra? Você já se afogou? Não lembro, nunca aconteceu nada, tal, tem pavor, tá? E aí, de repente, na hipnose, ela volta numa cena aos 3 aninhos de idade. Geralmente a gente não lembra muita coisa que aconteceu nessa idade, né? Então ela lembra de uma cena aos 3 anos de idade. Então vamos supor que ela tenha caído na piscina, né? E tenha demorado para pegá-la, né? Então na hipnose a gente estimula que a pessoa encontre uma saída. Então a criança cai, a gente não vai deixar ela ali, né? Naquele sofrimento. Então a gente estimula. Então, por exemplo, meu pai já me pegou, ele já pulou e já me pegou. Pronto, entende? Então, dá um abraço nessa criança, o que você tem vontade de dizer para essa criança? Você tá segura, de repente a gente dá, por exemplo, um travesseiro para a pessoa. E ela tá em transe, ela tá com o olho fechado, ela tá vivendo aquela situação. E é muito bonito. Ela pega o travesseiro como se fosse ela pequenininha. Ela fala, você tá segura. Gente, isso ressignifica um monte de coisa. Mas você vê, pra gente acessar essa informação, tem que ser através do transe. E é importante falar que tem situações que às vezes a gente assiste um filme, né? Você se emociona quando você assiste um filme, por exemplo? Você chora. Eu assisti chorando no Rei Leão. Então, isso é hipnose. A Bela e a Fera, eu choro. Tá vendo? Você tava em transe. Titanic nem se fala. A gente tá em transe quando a gente se emociona com um filme. E às vezes, né, você assiste um filme de terror. E aí você fica com medo. Por quê? No seu consciente, você sabe que é um filme. Mas no subconsciente, você teve tanto medo por aquele personagem, de repente, que aquilo ficou... E isso é possível virar um trauma, vamos dizer. E aí, no transe, às vezes a pessoa volta lá e não precisa ser uma coisa real. Tem um cara correndo atrás de mim com uma máscara assim, assim, assim. Pode ser que isso aconteça no transe. Karina, mas a gente trata isso também. O que você pode fazer com esse cara? Que chama alguém para te ajudar. É o que a gente faz com a criança, por exemplo, né? A criança responde muito, muito bem. Eles têm uma imaginação... Então, a gente não precisa induzir transe em criança. A gente vai ali brincando e já ressignifica. Chama o Homem-Aranha. Com a Cris. Chama o Homem-Aranha. Exatamente. Em uma sessão, a gente às vezes muda o trauma que a criança está apresentando. Por quê? Porque eles têm imaginação e eles não têm aquele filtro da consciência. Até parece que isso vai funcionar para mim. Funciona absurdamente. Eles acreditam 100%, né? Acreditam, entram. O que a gente precisa na hipnose? Sentir. Eu senti que eu salvei aquela criança na piscina. Mas você tá falando de criança. Criança hoje em dia, nos dias de hoje também, já tem esses problemas de, emocional, desde pequena. Na verdade, assim, hoje em dia as crianças estão meio diferentes, né? Mas assim, medos. Quem que nunca teve medo, né, quando era criança? Só que a gente hoje tem recursos, né? Antes a gente talvez não conhecesse, né? Eu até uns 4 anos atrás não conhecia essas terapias, né? Então, assim, as crianças continuam tendo medo do escuro, de repente, só que agora a gente tem esse tipo de ferramenta para tratar. De onde vem esse medo do escuro? Eu atendi uma criança, por exemplo, que... de quem que é esse medo? É da mamãe. Não sabe, às vezes a criança, por lealdade, pega o medo de um adulto, que é muito importante para ela. Entende? Aí a gente libera essa criança. Aí já entra toda uma questão sistêmica. Então, a hipnose não é só a pessoa, a gente às vezes ressignifica questões familiares. Então, às vezes eu não tenho sucesso profissional porque lá atrás alguém faliu.
E aí, inconscientemente, eu tenho uma lealdade. Tô fazendo igualzinho. Quando eu começo a ganhar dinheiro, eu dou um jeito de perder tudo. Então, assim, a coisa é muito mais complexa, a gente não pode deduzir. É a pessoa que vai trazendo esse tipo de informação durante o trânsito. Que coisa, não? É bem... Complexo, né? Isso que eu ia falar, é bem complexo mesmo, complexo, né? E você falando das crianças, né? Por isso que a gente, né, hoje a gente vê crianças adolescentes, né? Que se matam, que se cortam, que acham esses problemas que aconteceram na Barra, já em Igaraçu, por exemplo, o menino aparecer com uma arma falando que entrar numa escola, de 2 meninas lá que foram falar que iam ter atentado na escola. Quer dizer, acho que isso tudo são traumas, né? E que hoje em dia a criançada parece que não está sabendo muito que lidar com todas as situações assim. Sabe o que eu percebo, Sandro? Eu não sei, claro que generalizando assim, né? As pessoas estão precisando muito serem ouvidas, né? E hoje em dia com essa correria, né, a gente como pais, eu também me incluo nisso, às vezes a gente quer o melhor realmente, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? Trabalha demais, tem coisa demais para fazer, a gente também está estressado, às vezes um adulto também que não cuidou das questões emocionais dele, né? Como é que ele vai fazer isso com os filhos? Então eu acho que a gente prestar atenção, né, aos nossos filhos, conversar muito, né, saber o que está se passando e principalmente, né, Sandra, não tem como não falar, o acesso à internet está uma coisa muito complicada, né? Então tem muita gente ruim no mundo, né? E as crianças estão tendo acesso a esses conteúdos e a gente não está tendo muito controle. Exatamente, isso, né? Que pena, né? É uma pena mesmo. Preocupante, né? Por isso tem que cuidar, a criança ela precisa ser acompanhada desde pequena mesmo. Né, os seus atos, suas ações, suas palavras, as expressões, o que escreve, comportamentos, né? Sim. Porque senão de repente cresce aí meio que traumatizada, meio que, né, cheia de complexos, enfim, sei lá. Sim. Eu acho que tem que ser. É isso aí. Bom, pessoal, estamos recebendo aqui a Karina Ruiz, hipnoterapeuta, está falando sobre alguns assuntos aí, né, sobre questões de hipnose. Não quer comer nada, Karina? Um bolinho, um café? Eu vou comer, não vai comer. Depois que terminar, ela come. Ela tá com vergonha aqui de estar comendo aqui. O bolo da boleira tá uma delícia, viu? Bolo de iogurte mesmo, Cris. Você tinha razão, viu? Olha! É legal. Bom, gente, a Karina tá aqui falando sobre alguns assuntos, sobre essas questões que envolvem criança. Até a hora que você estava falando, eu lembrei, quando eu era pequeno, Karina, eu fiquei anos com medo do tal de Malamém, que eu escutava falar, né? Mas depois que eu fui entender que quando a mulherada rezava era e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal, amém. Eu achava que era o Malamém. Eu falava, o que tem que se livrar do Malamém? Eu tinha medo do Malamém. Você sabe, agora eu também lembrei de uma coisa, né? Eu tinha medo do Malamém, é verdade. Você vê, e às vezes a criança não externaliza isso, né? A gente não sabe o que a criança entendeu, você sabe o que você falou, mas a criança às vezes não pergunta, né? E a gente acha que ela entendeu. Eu falo, nossa, quem será que é esse Malamém aí que, né, todo mundo pede pra livrar? É verdade, Cris. Eu dou risada aqui atrás, aqui. Mas você sabe, eu tive uma situação parecida também, por isso que eu gosto de prestar atenção no que as crianças estão falando, né? Uma vez eu estava na casa de uma amiguinha, né, lá em São Paulo. E ela se machucou. Eu não lembro, não sei se eu empurrei, se foi sem querer, né? Acho. Aí a mãe dela falava assim pra mim, pede perdão. E eu olhava pra cara dela e falava, o que essa mulher... Eu entendia que era pé de alguma coisa. Porque a gente tinha costume de falar desculpa em casa. Aí quando ela pede perdão. E eu não entendi que ela tava pedindo uma coisa pra mim. Pede. Gente, então assim, às vezes a criança, a gente julga, né? Olha que mal educada. Mas será que ela entendeu, né? O que você está dizendo? Pede perdão. Tem pé de laranja, pé de limão é pé de perdão. Tá vendo? Enfim. É isso aí. Karina, quem mais procura ajuda hoje? É mais pessoas mais idade, meia idade, adolescentes, ou é tudo meio que tá tudo meio que equilibrado aí? O que as pessoas têm? O que aflige mais aí? Eu acho, apesar que, olha, eu gosto muito de atender adolescentes, né? Eu percebi um aumento. Crianças também, com certeza, né? Percebo as mães assim muito preocupadas, né, em relação às crianças, mas eu acho que ainda são pessoas de meia idade, principalmente, né, que já têm uma consciência, que se abrem para terapias novas, principalmente, né, esse tipo de terapia. Quem que procura? Quem já tentou muitas coisas e não deu resultado.
Entendi. Terapias tradicionais, né? Claro que a gente gosta de trabalhar em conjunto, né? Psicólogos, eu tenho psicólogos que me encaminham, eu encaminho quando eu vejo necessidade, psiquiatras também, a gente trabalha, né, em conjunto, isso dá um resultado fantástico, né? Mas são geralmente pessoas que, já tentei isso, já tentei aquilo, mesmo com medicamento, que nem no caso do pânico, às vezes a gente pode estar com uma medicação e ter uma crise de pânico, e é maravilhoso você conseguir sair disso sozinho, você se acalmar, você tomar uma água para você liberar aquelas substâncias que estão te disparando esse monte de mecanismo de alerta, né? Então a gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai nessa busca, eu sempre falo, a gente não pode desistir da gente, né? Eu já tentei de tudo, você nem sabe o tanto de coisa que tem nesse mundo, né? De terapia, então assim, não desista, se ainda tem sintomas, se você ainda tem alguma questão, vamos tentar até dar certo, né? É um caminho. É um caminho, verdade, né? Eu acho que é importante. As pessoas não podem aceitar os problemas que te afligem no dia a dia e achar que isso é comum, que é normal, que não é, né? Limitar, né? Deixar a vida da gente limitada, né? Acho que nós temos... há caminhos e a medicina hoje em dia, a terapia, tudo está aí para a gente poder usufruir e tentar ter uma vida normal, que é o que a gente merece. É possível. É possível. Né? Karina, muito obrigado pela presença aqui no Café de Sábado. Te agradeço pela presença aí. Vamos tomar café agora, né? Vamos desligar as câmeras agora. Quem quiser te procurar, né? Só procurar nas redes sociais aí, Karina Ruiz, né? Sim. E aí pode ter o acompanhamento profissional da Karina, que vale a pena, gente. Pode acreditar aí, porque é muito bom mesmo. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Beijão pra você. Um ótimo fim de semana. Gente, e é isso. O Café de Sábado vai terminando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo sábado, um ótimo domingo. Amanhã tem festa junina, né? Arraiar no Sonho. Lá no Sonho Nosso, em Barra Bonita. A festa junina aqui tem Barra Bonita. Vai ter lá artistas. Tem a Maria Ângela Zan. Tem os dois meninos lá que eu esqueço sempre o nome, Antônio e Gabriel, enfim, tem bastante coisa lá, tem as barracas do pessoal que vai estar lá, das assistências sociais aqui de Barra Bonita, as entidades assistenciais, vai ser bem legal, tá joia? Vai ser dois que vai estar lá, fazendo alguns flashes lá amanhã, tá bom? Mais uma vez agradecendo a Dona Moleira, mandou esse bolo para nós gostoso aqui, comi já de iogurte aqui, o Jonathan e a Cris agora acabam com eles aqui, a Karina também. E os pãezinhos aqui, todas essas delícias da padaria do Vande, a padaria Sonhos Amaná, lá de Garaçu do Tietê, do Vande e do Bruno lá, obrigado à Boleira, obrigado aos Sonhos da Madá, obrigado ao Lipão Gás, que está com a gente sempre aqui também, patrocinando o nosso Café de Sábado aqui na TV S2. Beijão para todo mundo, bom fim de semana, até mais.